Olá, amantes da história, e sejam bem-vindos ao canal Reis e Impérios. Antes de mergulharmos na saga de hoje, quero saber de que canto do mundo vocês estão nos assistindo. Deixem aí nos comentários a sua cidade e estado, ou o seu país. É incrível ver até onde essas grandes histórias chegam. Hoje vamos contar a história de um nome que se tornou sinônimo de conquista, ambição e de um destino quase divino. Um jovem rei que, em pouco mais de uma década, redesenhou o mapa do mundo, permaneceu invicto em todas as batalhas e forjou um legado que ecoa até os nossos dias. Esta é a história de Alexandre III da Macedônia, o homem que se tornaria o Grande. Para entender o conquistador, precisamos primeiro conhecer o mundo que o forjou. No século IV a.C., a Macedônia era vista por seus vizinhos do sul, os sofisticados gregos de Atenas e Esparta, como uma terra semi-bárbara, um reino de pastores e cavaleiros rudes. Mas essa percepção estava prestes a mudar drasticamente sob o comando de um rei de visão e brutalidade inigualáveis, Filipe II. Filipe não era apenas um rei, era um arquiteto de poder. Ele herdou um reino à beira do colapso e, através de diplomacia astuta e, mais importante, de uma reforma militar revolucionária, transformou a Macedônia na principal potência da Grécia. Ele criou a temível Falange Macedônica, uma formação de infantaria com lanças de até 6 metros, as sarissas, que se tornaria o rolo compressor do mundo antigo, e a apoiou com a melhor cavalaria pesada da época, os companheiros. Filipe unificou a Grécia, à força, e preparava seu grande projeto, a invasão do poderoso Império Persa. Foi neste caldeirão de poder e ambição que em 356 a.C. nasceu Alexandre. E seu nascimento, assim como sua vida, foi envolto em lendas. Sua mãe, Olímpia, uma princesa de Epiro, era uma mulher intensa, mística e devota de cultos de mistério. Plutarco nos conta que Olímpia sonhou que um raio atingiu seu ventre, provocando uma chama que se espalhou pelo mundo. A relação de Alexandre com seus pais moldaria seu caráter. Com Filipe, era uma mistura de admiração e rivalidade. Com Olímpia, a conexão era profunda. Ela instilou nele a crença de que ele não era filho de um mero mortal, mas descendente do herói Aquiles e, talvez, do próprio Zeus. Essa semente de divindade, plantada em sua juventude, floresceria em uma ambição sem limites. A educação de Alexandre foi uma prioridade para Filipe. Aos 13 anos, o rei contratou o maior pensador da época para ser seu tutor, Aristóteles. Por 3 anos, o filósofo ensinou a Alexandre sobre política, ética, medicina e, crucialmente, sobre a glória da cultura grega. Ele deu a Alexandre uma cópia da Ilíada de Homero, que o jovem príncipe passou a carregar consigo em todas as suas campanhas, dormindo com ela e uma adaga sob o travesseiro. Aquiles se tornou seu ídolo, um modelo de glória a ser superado. Mas a juventude de Alexandre não foi apenas de estudos. Aos 16 anos, como regente, ele esmagou uma rebelião e fundou sua primeira cidade, Alexandrópolis. Aos 18, na decisiva batalha de Queroneia, foi Alexandre quem liderou a carga de cavalaria que quebrou as linhas inimigas e selou o domínio macedônico sobre a Grécia. Ele não era mais um menino. Era um comandante provado em batalha. Contudo, a relação com o pai se deteriorava. A corte era um ninho de intrigas. O ponto de ruptura veio quando Filipe se casou com uma jovem nobre macedônia. Durante o banquete, o tio da noiva brindou por um herdeiro legítimo, um insulto direto a Alexandre e sua mãe estrangeira. Furioso, Alexandre confrontou o homem e seu próprio pai, resultando em uma briga humilhante que o levou ao exílio. A reconciliação foi frágil, mas necessária. O destino, contudo, se acelerou de forma trágica. Em 336 a.C., Filipe II foi assassinado por um de seus guarda-costas.
Em meio ao caos, Alexandre, com apenas 20 anos, agiu com uma velocidade e brutalidade impressionantes. Apoiado pelos generais de seu pai, ele eliminou todos os rivais ao trono e foi aclamado rei. Notícia da morte de Filipe inspirou revoltas por toda a Grécia, lideradas pela cidade de Tebas, que acreditava que o menino, que agora governava, seria uma presa fácil. Eles estavam terrivelmente enganados. Em uma campanha relâmpago, que se tornaria sua marca registrada, Alexandre marchou com seu exército por quase 400 quilômetros em apenas 13 dias, aparecendo subitamente nos portões de Tebas. A cidade, chocada, recusou-se a render. O resultado foi um massacre. Para dar um exemplo que ecoaria por toda a Grécia, Alexandre ordenou sua completa destruição. 6.000 tebanos foram mortos e os 30.000 sobreviventes foram vendidos como escravos. A mensagem foi clara e inequívoca. A rebelião seria punida com o aniquilamento. A Grécia, aterrorizada, se curvou. O caminho para a Ásia estava livre. Na primavera de 334 a.C., Alexandre da Macedônia iniciou a campanha militar mais audaciosa da história antiga. Ele cruzou o Helesponto, o estreito que separa a Europa da Ásia, com um exército de aproximadamente 48.000 soldados. Ao desembarcar, ele fincou sua lança no chão, declarando a Ásia como terra conquistada pela lança. Ele visitou as ruínas de Troia, onde prestou homenagem ao seu herói, Aquiles, deixando claro que via sua expedição como uma nova guerra de Troia. Os sátrapas persas locais reuniram suas forças para interceptá-lo nas margens do rio Granico. O comandante mercenário a serviço dos persas, Memnon de Rhodes, aconselhou uma estratégia de terra arrasada, mas os sátrapas, orgulhosos, rejeitaram o conselho, optando por uma batalha direta. Foi um erro fatal. Ao chegar ao rio, o general mais experiente de Alexandre, Parmênio, aconselhou cautela. Alexandre, impaciente pela glória, rejeitou o conselho e liderou pessoalmente a carga da cavalaria de elite através do rio. A batalha foi feroz. Alexandre estava no centro da luta, seu capacete vistoso tornando-o um alvo fácil. Ele quase foi morto, mas foi salvo no último segundo por seu amigo, Clito, o Negro. A carga de Alexandre quebrou a linha persa e a falange macedônica completou a destruição. A primeira grande vitória na Ásia foi decisiva e abriu o caminho para a conquista de toda a Ásia Menor. O grande rei persa, Dário III, estava agora ciente da ameaça. Ele reuniu um exército colossal e o confrontou em novembro de 333 a.C., perto da cidade de Isso, em uma planície estreita entre as montanhas e o mar. Dário tinha uma vantagem numérica esmagadora, mas a estreiteza do campo de batalha anulou essa vantagem. A estratégia de Alexandre foi audaciosa, um ataque direto ao próprio Dário. Ele posicionou sua falange para segurar o centro persa e, mais uma vez, liderou a cavalaria dos companheiros em uma carga diagonal, abrindo uma brecha nas linhas inimigas e avançando diretamente para a carruagem do grande rei. O choque foi tremendo. Dário, vendo Alexandre se aproximando como uma fúria da guerra, foi tomado pelo pânico. Ele virou sua carruagem e fugiu do campo de batalha, abandonando seu exército e sua família. A fuga do rei causou o colapso moral de todo o exército persa. A vitória em Isso foi total. Alexandre capturou o acampamento real, incluindo a mãe, a esposa e as filhas de Dário, e as tratou com o maior respeito, uma demonstração de magnanimidade que impressionou o mundo antigo. Dário enviou ofertas de paz, propondo ceder metade de seu império. Alexandre recusou. Ele queria tudo. Em vez de perseguir Dário, Alexandre tomou uma decisão estratégica brilhante: marchar para o sul ao longo da costa do Mediterrâneo para neutralizar a poderosa frota naval persa, privando-a de seus portos. A maioria das cidades se rendeu.
Mas a cidade-ilha de Tiro resistiu, confiando em suas muralhas impenetráveis. O que se seguiu foi um dos cercos mais espetaculares da história. Por 7 meses, os engenheiros de Alexandre construíram uma gigantesca ponte de terra, um mole, com quase 1 quilômetro de extensão, através do mar em direção à ilha, sob constante ataque. Finalmente, as muralhas foram rompidas. A fúria de Alexandre pela longa resistência foi terrível. 8.000 habitantes de Tiro foram massacrados e 30.000 foram vendidos como escravos. O cerco de Tiro foi uma obra-prima da engenharia e da determinação. Após Tiro, ele continuou para o sul, para o Egito. Os egípcios, que há muito ressentiam o domínio persa, receberam Alexandre não como um conquistador, mas como um libertador. No Egito, ele foi coroado faraó e, em um movimento que solidificou sua crescente crença em seu próprio destino divino, viajou pelo deserto até o remoto oásis de Siwa para consultar o famoso oráculo de Zeus Amon. Acredita-se que os sacerdotes o saudaram como filho de Amon, o que para os gregos significava filho de Zeus. A partir de então, Alexandre começou a se ver não apenas como um rei, mas como um semideus. Foi também no Egito que ele realizou um de seus atos mais duradouros: a fundação da cidade de Alexandria, no delta do Nilo, destinada a se tornar um farol de cultura e conhecimento. Com o Egito seguro, Alexandre estava pronto para o confronto final. Dário III havia passado os últimos 2 anos reunindo um novo exército, ainda maior. Ele escolheu cuidadosamente o campo de batalha, uma vasta planície perto da aldeia de Gaugamela, na Mesopotâmia. Em 1º de outubro de 331 a.C., os 2 exércitos se encontraram. O exército de Alexandre, com cerca de 47.000 homens, enfrentava uma força persa vastamente superior. A estratégia de Dário era usar sua vasta linha de frente para envolver e flanquear os macedônios. Alexandre, percebendo o perigo, adotou uma formação incomum, convidando a cavalaria persa a se estender. Enquanto os persas faziam isso, uma brecha se abriu no centro-esquerda da linha persa, perto de onde Dário estava posicionado. Era exatamente isso que Alexandre esperava. Em uma repetição da tática de isso, ele liderou a cavalaria dos companheiros em uma carga devastadora em forma de cunha, diretamente através da brecha, em direção ao grande rei. Pela segunda vez, Dário III viu a lança de Alexandre apontada em sua direção, e pela segunda vez, o pânico tomou conta. Ele fugiu e, com ele, a moral do exército persa se desintegrou. A vitória em Gaugamela foi a obra-prima tática de Alexandre. O Império Persa estava efetivamente acabado. As grandes cidades do Império, Babilônia e Susa, abriram seus portões e o receberam como seu novo rei. Finalmente, ele marchou para Persépolis, o coração cerimonial do Império. Lá, em um ato de vingança simbólica pela queima de Atenas pelos persas 150 anos antes, Alexandre permitiu que suas tropas saqueassem a cidade e, em seguida, incendiou o magnífico palácio de Xerxes. O fogo que consumiu Persépolis foi um sinal para o mundo. A dinastia aquemênida havia caído. Com a conquista das capitais persas, Alexandre era o novo grande rei. Mas o antigo rei, Dário III, ainda estava vivo. Alexandre iniciou uma perseguição implacável. No entanto, ele não o alcançaria vivo. Bessus, o sátrapa da Báctria, traiu e assassinou Dário, na esperança de agradar Alexandre. Ao encontrar o corpo de seu grande adversário, Alexandre ordenou que ele fosse enterrado com todas as honras reais. Ele, então, se declarou o vingador de Dário, usando o assassinato como pretexto para continuar sua campanha para o leste e subjugar as províncias rebeldes. O que se seguiu foram 3 anos de guerra brutal e desgastante nas regiões que hoje correspondem ao Afeganistão e ao Uzbequistão. Esta não era uma guerra de batalhas campais, mas de guerrilha e cercos a fortalezas nas montanhas.
Foi aqui que Alexandre enfrentou sua resistência mais feroz. Foi também durante este período que as tensões dentro de seu próprio exército começaram a aparecer. Alexandre estava mudando. Ele adotou cada vez mais os costumes persas, como as vestes reais e a estrutura da corte. Ele começou a recrutar persas para seu exército, uma política pragmática que alienou muitos de seus veteranos macedônios. Eles o viam se tornando o tipo de déspota oriental que eles haviam lutado para derrubar. A crescente paranoia e o temperamento explosivo de Alexandre, exacerbados pelo álcool, levaram a momentos sombrios. Em 330 a.C., Filotas, um de seus comandantes, foi acusado de conspiração, torturado e executado. Alexandre, temendo vingança, enviou assassinos para matar o pai de Filotas, o general Parmênio, seu comandante mais leal e experiente, que era completamente inocente. Anos depois, em um banquete, uma discussão acalorada eclodiu entre Alexandre e Clito, o Negro, o mesmo homem que salvara sua vida em Granico. Em um acesso de fúria cega, Alexandre pegou uma lança e empalou seu amigo, matando-o instantaneamente. Seu remorso foi imediato e avassalador. Ele passou dias de luto, recusando-se a comer ou beber. Apesar das dificuldades, Alexandre prevaleceu. Ele capturou e executou Bessus e pacificou a região. Foi na Báctria que ele se casou com Roxana, a bela filha de um chefe local, um casamento político para solidificar alianças. Com o leste pacificado, a ambição insaciável de Alexandre o levou ainda mais longe, para a fronteira do mundo conhecido, a Índia. Em 327 a.C., ele cruzou as montanhas do Hindu-Kush e entrou no Vale do Indo. Ele enfrentou a oposição do poderoso rei Poro. O confronto ocorreu nas margens do rio Hidáspes. Poro possuía uma arma que os macedônios nunca haviam enfrentado em grande escala: 200 elefantes de guerra. A Batalha de Hidáspes foi a última grande batalha de Alexandre e uma das mais difíceis. Sob uma tempestade de monção, ele usou uma manobra de distração para cruzar o rio e atacar o exército de Poro. A batalha foi um caos sangrento. Os elefantes causaram pânico, mas a disciplina da falange prevaleceu. Poro lutou bravamente até ser capturado. Impressionado com sua coragem, Alexandre não apenas o libertou, mas o tornou um aliado. Alexandre queria continuar, marchar até o rio Ganges e talvez até o fim do mundo. Mas ali, nas margens do rio Ífasis, seu exército finalmente disse basta. Após 8 anos de campanha incessante, os soldados estavam exaustos. Eles se amotinaram, não com violência, mas com uma recusa passiva de ir adiante. Alexandre, furioso e frustrado, tentou persuadi-los, mas teve que ceder. Pela primeira vez, Alexandre foi derrotado, não por um exército inimigo, mas por seus próprios homens. Ele ordenou a volta. A jornada de volta através do deserto da Gedrósia foi um desastre, custando a vida de milhares. Ao retornar à Babilônia, ele começou a planejar novas campanhas, a conquista da Arábia, a exploração da África, mas esses planos nunca se concretizariam. No final de maio de 323 a.C., após um longo banquete, Alexandre adoeceu com uma febre alta. Por 10 dias, sua condição piorou. Ele perdeu a capacidade de falar. Seus soldados, em pânico, desfilaram ao lado de seu leito para se despedir de seu rei. Em 10 ou 11 de junho de 323 a.C., Alexandre III da Macedônia morreu. Ele tinha apenas 32 anos. A causa de sua morte permanece um mistério. Suas últimas palavras, quando perguntado a quem ele deixava seu império, teriam sido para o mais forte. Foi uma profecia sombria. Seu império, vasto demais para ser governado por um só homem, não sobreviveu a ele. Seus generais, os diádocos, imediatamente começaram a lutar entre si pelo poder.
em uma série de guerras que acabariam por dividir o Império em vários reinos helenísticos. O Império de Alexandre foi efêmero, mas seu legado foi profundo e duradouro. Ao derrubar o Império Persa e levar a cultura, a língua e o pensamento gregos até as fronteiras da Índia, ele destruiu as velhas barreiras entre o Oriente e o Ocidente. Ele deu início a uma nova era, o período helenístico, uma época de extraordinária fusão cultural e avanço científico. As cidades que ele fundou, especialmente Alexandria, tornaram-se faróis de aprendizado que brilhariam por séculos. Em pouco mais de uma década, um homem mudou o curso da civilização. A jornada de Alexandre é uma prova do impacto que um único indivíduo pode ter na história. Mas e você? O que mais te impressiona na vida dele? Sua genialidade tática, sua ambição sem limites ou seu legado cultural? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de nos contar de onde você está assistindo. Adoramos saber que temos espectadores em todos os cantos do mundo. Se você gostou deste mergulho na história, inscreva-se no canal Reis e Impérios, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esta saga com outros apaixonados por história. Até a próxima!